Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Wellington e vamos dar continuidade ao estudo da matéria. Nós vamos estar trabalhando agora com a atomística, tá? Então, nós vamos ver os modelos atômicos. Primeiramente, vamos conhecer como iniciou a história do átomo, tá? Nós vamos ver aqui que no século V a.C., os filósofos na antiga Grécia, eles começaram a estudar a matéria. Mas o que seria essa matéria? Vamos imaginar que você tem um pequeno pedaço de rocha, pedra, né? Uma pedra, e você começasse a dividir essa pedra em pedaços menores. Ia chegar um ponto que você ia quebrando a matéria, pegando um pedaço menor, quebrando esse pedaço menor, e assim ia chegar a um ponto que você, que nós chamamos de grão, né? Um grãozinho de areia, se for se estiver falando de matéria cristalina, rocha, né? Então vai chegar um ponto em que você não vai conseguir mais dividir. Esse ponto que não foi possível mais dividir era um ponto indivisível. Então, para os filósofos na antiga Grécia, a menor parte da matéria era aquele pedaço que eu não consigo dividir. Então, se não é possível dividir, então eles deram um nome de átomo, quer dizer indivisível. Então, nós temos aí o atomismo, que é uma teoria proposta pela primeira vez pelos antigos filósofos gregos, chamado Demócrito. Tá? Então, de acordo com o atomismo, toda matéria é composta de partículas minúsculas, indivisíveis, chamadas átomos, que estão em constante movimento e são pequenos demais para serem vistas a olho nu. Ou seja, para dar uma explicação à matéria em geral, eles disseram que tinha movimento, que é possível ver, né? Mas que tem uma parte da matéria que você não consegue mais dividir. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Então, essa foi a primeira teoria atômica. Nesse período, não se foi proposto nenhum tipo de modelo, tá? Apenas que a matéria teria um ponto em que não era possível dividir. E na época eles deram esse nome, esse ponto chamado de átomo, tá? Que quer dizer indivisível. A segunda teoria, ela já veio bem depois, tá? Da antiga Grécia. Agora nós temos aí em 1803 um estudioso chamado John Dalton. Ele estudando a matéria, ele propôs um modelo de acordo com algumas características que ele percebeu na matéria. Acredito, né, que o Dalton ele deve ter visto, né, os estudos do Demócrito, né, da antiga Grécia, e ele tentou aprimorar esse conhecimento. Então ele propôs um modelo, né, que foi depois conhecido como o modelo bola de bilhar. Tá? Então, de acordo com esse modelo, o átomo ele é uma esfera que é indivisível e que tem é muito denso, ou seja, ele possui uma massa que você não consegue ultrapassar. Tá bom? Então, esse seria o modelo de Dalton, chamado bola de bilhar. Depois do Dalton, veio um outro estudioso, um cientista chamado Joseph Thomson. O Thomson, ele, ele na verdade, ele estudava o elétron, né? Ele era um estudioso do elétron. Ele descobriu essa partícula porque ele percebeu que a matéria ela era carregada. Então ele fez estudo e descobriu que existe na matéria essa partícula chamada de elétron, que tem uma carga eletrônica negativa. Mais à frente nós vamos estudar um pouquinho sobre a questão do elétron, como é que ele se comporta,
Mas o que a gente poderia dizer é que como o elétron ele é uma partícula, ou seja, uma pequena parte da matéria e que tem uma carga elétrica, é, ele sabia que o elétron eles se afastavam um do outro, ou seja, se eu tiver duas partículas de elétrons que se aproximam uma da outra, elas se afastam. Mas ele percebeu que essa partícula ela saía da matéria. E como é que ela convivia, essa partícula convivia na matéria? Como é que ela se encontrava na matéria? Então ele propôs que existe uma massa, né? Para ele existia uma massa que era carregada eletronicamente, no estado positivo, seria uma forma de expressar, né? Em que esses elétrons seriam atraídos. Porque uma carga negativa é atraída por uma carga positiva. Então, para definir que o elétron está na matéria, era necessário que o local onde o elétron estivesse fosse de carga positiva, para ele permanecer. E um detalhe, quando os dois estão juntos, ele disse que essa massa de elétrons com carga positiva se anulam, a ponto de não ter carga nenhuma, ser uma carga neutra. Bom, então, ele propôs um modelo baseado no modelo de Dalton, onde ele tinha uma massa densa, que é uma esfera densa, carregada positivamente, e que sobre essa esfera tinha os elétrons, a ponto de ele pegar e fazer uma comparação com um pudim de passas. É uma massa cheia de pontos negativos, como mostra o desenho à sua frente. Bom, então esse foi o conhecido como modelo de Thomson, que é o modelo pudim de passas. O quarto modelo é um modelo que foi estudado em 1911. Tá? Um aluno do Thomson propôs esse modelo. Ele fez alguns testes e descobriu que o átomo, na verdade, não era uma massa, uma massa densa, né, rígida, mas sim uma massa. Existia uma massa no centro, que ele chamou de núcleo, e em volta desse núcleo se encontravam os elétrons. E seria uma forma de pegar e explicar a teoria de Thomson. Então, o átomo seria uma, uma, uma massa densa, carregada positivamente, e em volta dessa massa positiva estaria o elétron. Ele descobriu também que de onde estavam os elétrons até chegar no núcleo, né, nessa parte central do átomo, existia um espaço vazio. Então ele disse que os elétrons estavam em volta do núcleo como se fosse uma órbita em volta desse núcleo. Ele fez uma comparação na época com o modelo interplanetário, onde nós temos, por exemplo, o Sol no centro e em volta do Sol os planetas do sistema solar. Então, como os planetas estão em volta do Sol em órbitas, ou seja, em um espaço definido, assim também estaria os elétrons em volta do núcleo. Bom, mas já foi um grande avanço na época, pois o núcleo, que é carregado positivamente, conseguia atrair os elétrons que são cargas negativas. Tá bom? Então esse modelo foi proposto pelo Rutherford e foi conhecido como modelo nuclear ou modelo interplanetário, ou se comparar com o sistema solar. Então, após esse estudo
do Thomson e do Rutherford, se encontrou 3 partículas subatômicas, ou seja, o átomo agora ele não é mais uma bola como o primeiro modelo, que era o modelo do Dalton. Ele passou a ser composto por 3 partículas. A primeira partícula que foi dada para o átomo foi o elétron, mas que foi descoberta pelo Thomson. A segunda partícula foi o próton, que foi descoberto pelo Rutherford. E depois um outro cientista definiu uma outra partícula que agora foi chamada de nêutron, certo? Então nós temos 3 partículas: os prótons, que são carregados positivamente, os nêutrons, que não possuem carga elétrica, e os elétrons, que são carregados eletricamente negativos, tá? Tem uma carga negativa. Onde é que estão os nêutrons e os prótons? Eles estão no núcleo. Os nêutrons, eles são os responsáveis em deixar as cargas positivas próximas uma das outras, se concentrando no núcleo do átomo, enquanto os elétrons estão em volta do núcleo, nos locais que foi definido como órbitas. Então, os elétrons estão orbitando o núcleo do átomo. Então, nós aprendemos que a matéria ela é composta, né, por partículas. Partículas muito pequenas que nós chamamos de átomos. Esses átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão no centro do átomo, formando o núcleo. E os elétrons estão em volta do núcleo, num local chamado de órbita. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula e bons estudos.